Bom, vamos refletir agora acerca da palavra de Deus. Nós seguimos conversando e refletindo acerca da nossa série, A Resposta de Deus para um Mundo Doente. E eu gosto de lembrar da história que eu ouvi uma vez de um missionário chamado Pedro do Borel. Ele é um missionário no Rio de Janeiro, da Jocum, por muito tempo foi missionário no Morro do Borel. Tive o prazer e a felicidade de conhecê-lo, trabalhar com ele em algumas ações, e ele compartilhava uma história muito interessante. Ele dizia que o sonho dele era ir para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém. E por muitas vezes a igreja dele promoveu caravanas, viagens, enfim, ele sempre tentava ir, mas você sabe como que é a vida de missionário, né? Dependendo de recursos e tudo mais, ele nunca conseguia levantar o recurso suficiente. E teve uma vez que ele chegou perto de ir, mas no fim não deu certo, e ele ficou muito frustrado. E ele fala que uma noite ele saiu para orar, e ele sentou e ele começou a orar para Deus, falando: Senhor, como eu queria ir para Jerusalém para pisar onde o seu filho pisou, para pisar onde o Senhor pisou, para tocar onde o Senhor tocou, para ir nos lugares onde o Senhor passou. E ele partilha, né, que nesse momento Deus falou com ele: Pedro, o mais legal não é você ir e pisar onde eu pisei. O mais legal é que através de você eu posso pisar onde eu nunca pisei. Eu posso tocar onde eu nunca toquei. Eu posso ir onde eu nunca fui. Através das suas mãos, dos seus pés, quando você sobe o morro, quando você vai para o Jardim Gramacho, quando você vai para outras regiões do Rio de Janeiro, eu estou indo ali com você. Isso que é o mais legal. Isso acalmou o coração dele. Por que eu lembro dessa história? Porque quando a gente conversa sobre a resposta de Deus para o mundo doente, como o André bem colocou semana passada, nós precisamos ter bem em mente que a resposta de Deus para o mundo doente é a sua igreja. Somos nós, eu e você. Nossas mãos, nossos pés, nossa inteligência, nossos dons, talentos, nossos recursos à disposição do reino de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse desafio de ir, sobre o sofrimento dos discípulos, o sofrimento que um discípulo de Jesus encontra quando ele se propõe a essa caminhada de ir para a colheita. Se você respondeu sim à mensagem do André no domingo passado, agora a gente vai entrar nos detalhes, tá? Eu espero que você não desista, e não vai desistir, eu sei que não, mas é interessante que nós somos chamados a irmos para uma colheita que é uma colheita adversa, uma colheita que vai gerar aos discípulos de Jesus uma situação e um ambiente de sofrimento. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, leremos a partir do verso 16. O capítulo 10 é um capítulo bem intenso. Eu lembro que uma vez eu fui estudar esse capítulo com um amigo e ele falou assim: nossa, Jesus aqui tava bravo, hein, cara? Porque é um capítulo muito intenso de Jesus, do Evangelho, onde Jesus está dando instruções aos seus discípulos para a empreitada missionária. Então é um capítulo denso, com muitas instruções, recomendações, e algumas delas bem desafiadoras e confrontadoras, como a gente vai ver aqui a partir do verso 16 até o verso 33. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, fazer as suas anotações, enfim. Diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Os filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Quando forem perseguidos um lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Bom, nós estamos diante de um texto com muitas informações. Vamos caminhar aqui e é interessante perceber que muito dessa fala de Jesus aqui aos seus discípulos se cumpre logo no livro de Atos. Quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê muito desses alertas de Jesus acontecendo diretamente aos discípulos, aos apóstolos, aos primeiros cristãos ali no nascedouro da igreja. Agora, isso não significa que esse texto se esgotou na história, que esse texto não faz mais sentido para nós. Pelo contrário, nós temos aqui muitos pontos e ensinamentos que dizem respeito à nossa vivência, a essa empreitada missionária e da qual nós somos chamados e fomos chamados para essa colheita, como bem o André disse. Nós temos aqui um alerta nesse texto. Jesus diz aos seus discípulos: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É Jesus quem envia. Isso é um ponto interessante que a gente não pode perder nunca de vista. Não é o discípulo que se autoproclama enviado. É Jesus quem envia. E isso faz toda a diferença. Justamente porque Jesus nos envia para um ambiente hostil, para uma caminhada de resistência. Ele nos envia como ovelhas. Vale a pena lembrar que ele nos envia como ovelhas. Ele não nos envia como leão. Ele não nos envia como lobo, ele nos envia como ovelhas. E diz para que nós tenhamos a astúcia, a astúcia da serpente, a sagacidade da serpente. Eu sei que no contexto religioso a serpente sempre vai remeter a gente para a perspectiva da queda, mas existem outras passagens, como por exemplo o povo no deserto, que foi salvo ao olhar, curado ao olhar para a serpente. Mas a serpente tem sempre essa perspectiva da sagacidade, da esperteza. E Jesus nos convida a sermos discípulos que conseguem ler o ambiente, que conseguem usar a sua inteligência, ao mesmo tempo que nos convida a sermos simples como a pomba, a não chamarmos a atenção para nós mesmos. E o alerta de Jesus é: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Interessante que Jesus dá uma aqui de coach desmotivacional, né? Esse é um convite que Jesus faz, que assim, a princípio, da perspectiva do marketing, é completamente errado. Mas Jesus sempre foi sincero e autêntico aos seus discípulos, sinalizando que ele não nos estava enviando como ovelhas para os pastos verdejantes. Poxa, como seria legal se Jesus falasse isso. Eu estou enviando vocês como ovelhas aos pastos verdejantes. Vão lá, descansem, tirem um cochilo, vivam uma vida regalada e vivam tranquilamente. Não, não é esse chamado de Jesus aos seus discípulos. Jesus é sincero, autêntico e dá aqui um alerta. Eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. O grande desafio nosso ao longo dessa caminhada, permanecermos como ovelhas. Nós não devemos nos tornar serpentes,
Nós devemos ser astutos, mas não nos tornar como as serpentes e nem nos tornar como os pombos, né? Ficar apenas numa perspectiva da simplicidade. E muito menos lobos. O chamado de Jesus para nós é para que a gente caminhe nessa trilha missionária, nessa colheita como ovelhas. E ele já sinaliza para nós que vai ser uma jornada de adversidade, uma jornada de hostilidade. Nessa parte do capítulo 10, Jesus traz aos seus discípulos os ambientes de hostilidade que eles enfrentarão. E um primeiro ambiente de hostilidade que eles enfrentarão é o ambiente da religiosidade, é a perseguição religiosa. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Você sabe que os religiosos, os participantes do judaísmo, sempre foram hostis a Jesus Cristo, aos seus discípulos e até mesmo antes aos profetas. Esse é o primeiro ambiente de perseguição e de hostilidade que os discípulos enfrentariam. Você sabe que a religiosidade não pode conter o evangelho. E no mundo doente, os religiosos não têm uma resposta de cura. Os religiosos, invariavelmente, têm uma resposta que gera mais adoecimento ao mundo. Uma resposta moralista, uma resposta legalista, uma resposta fundamentalista. E isso não traz cura para ninguém. Isso gera mais doença, isso adoece mais o mundo. Então, quando o evangelho de Cristo é pregado e anunciado, os religiosos tomam logo partido para abafarem o evangelho, porque eles rivalizam com a causa de Deus. Foi assim na época de Jesus. Eles são os lobos. Não apenas eles, né, mas aqui também a figura do lobo se estende aos reis, aos governadores, ao Império Romano, enfim. Mas é interessante perceber na história bíblica que você tem dentro do templo de Deus lobos. Gente que matou profeta, gente que matou o próprio Cristo, gente que matou os apóstolos, gente que perseguiu, e aqui Jesus é explícito, eles vão pegar vocês e vão levá-los para a sinagoga. A sinagoga era o local da reflexão bíblica, mas era também o tribunal onde se julgava as causas religiosas, a causa dos hereges, né? Então, o primeiro ambiente de perseguição e de hostilidade que o discípulo encontra é o ambiente religioso. Se nós, de fato, abraçarmos o Evangelho de Cristo e não os dogmas da religiosidade, se nós de fato vivenciarmos a fé cristã como Jesus nos convida a vivenciarmos, nós vamos encontrar resistência dentro das estruturas religiosas, porque a religiosidade, o fariseu, a figura do fariseu, do religioso, não suporta a mensagem da graça, não suporta a mensagem do evangelho. E não tem uma resposta pastoral para o mundo, não tem uma resposta que traz cura à doença do mundo. Então, um primeiro ambiente que nós encontramos de perseguição, que Jesus nos alerta e alerta aos seus discípulos, é o ambiente da religiosidade. Um segundo ambiente também que Jesus nos sinaliza e sinaliza aos seus discípulos ali como ambiente de perseguição é a perseguição política. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Os grandes reinos sempre rivalizaram com Deus e com o projeto de Deus e com o povo de Deus. Basta relembrar desde o Egito, passando depois pela Babilônia, passando depois pelo Império Romano. Enfim, os grandes impérios sempre irão rivalizar contra Deus e contra o projeto de Deus, contra o reino de Deus e contra o povo de Deus. Os discípulos seriam perseguidos dentro do ambiente religioso, eles também seriam perseguidos dentro do ambiente político, e a gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Pedro, João, Paulo, Silas, enfim, a todo tempo eles estão ali sofrendo as ameaças do Império Romano. Agora, é interessante que durante milênios,
A fé cristã é perseguida, porém ela resiste. Os impérios passam. O reino de Deus continua a florescer. A fé cristã continua a se levantar, a se reencontrar na história e reencontrar os seus na história, a se propagar, a crescer. Enquanto os reinos, por mais poderosos, que rivalizam contra o reino de Deus, que usurpam a mensagem do Evangelho, eles passam. Eles passam. E é interessante que aqui Jesus traz uma informação interessante. Os seus discípulos serão perseguidos por causa dele e serão levados à presença dos governadores e reis. Mas isso vai servir de testemunho. Da perspectiva do rei, ele está fazendo um mal para o discípulo. Mas da perspectiva do discípulo, ele está fazendo um ganho para a causa do reino. E é interessante perceber que a mensagem do reino de Deus, nos evangelhos, começa a ser pregada por João Batista no deserto. No deserto. Arrependam-se porque o reino de Deus chegou. E depois, décadas depois, ela está sendo anunciada por Paulo no coração do Império Romano. Sai do deserto e vai para o coração do Império Romano. E solapa as bases, as estruturas do Império Romano. O Império Romano passa. E o reino de Deus, a mensagem do Evangelho começa e continua a crescer, como bem Jesus disse, como uma semente menor das hortaliças plantadas, mas quando cresce torna-se a maior das árvores, que aninha e que abriga árvores e animais à sua sombra. Nós encontraremos hostilidade no ambiente do poder humano, do governo humano. E seremos perseguidos. Vale ressaltar aqui, gente, que é perseguidos por causa do Cristo. E isso é diferente de ser perseguido por ser inconveniente. Hoje tem um setor evangélico que se diz perseguido. Mas é perseguido porque é inconveniente, porque quer colocar goela abaixo uma pauta totalitária, porque tem um projeto de poder que nada tem a ver com o reino de Deus. É um projeto de poder pessoal, institucional. São lobos transvestidos de ovelhas que devoram as ovelhas e que envergonham a causa do Cristo. E que se macomunaram com o poder desse tempo e dessa época para implementar um totalitarismo religioso. E isso nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então vale relembrar, por minha causa, é pela causa do Cristo que nós seremos perseguidos e vamos encontrar hostilidade. No ambiente religioso e no ambiente político, no ambiente de governo, no ambiente de poder, nas relações de poder. Um terceiro ambiente onde também nós encontraremos hostilidade é na família. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aconteceu muito no começo da história, no nascedouro da igreja. Pessoas que estavam envolvidas no paganismo ou no judaísmo, que se convertiam e eram expulsos da sua família e encontravam na família da fé uma acolhida, uma nova família. Isso acontece ainda hoje em muitos lugares, de forma mais intensa e às vezes de forma mais velada. Eu converso com algumas pessoas, sobretudo aquelas que a família ela tem uma cultura tradicional em determinada religião, onde todos pertencem a tal religião, e quando uma pessoa se converte à fé cristã e ele vai ser batizado, às vezes ele vem e fala, olha, eu quero ser batizado, mas muito provavelmente eu vou ser hostilizado em casa. Nós vivemos isso ainda próximos a nós. Obviamente que nós temos um contexto mais favorável a essa liberdade religiosa, porém, essa é uma realidade. O fato aqui é que a caminhada com Jesus,
vai ser hostil até mesmo naquele ambiente que nos é mais fraterno, ou que nos deveria ser mais fraterno, que é a nossa família. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de viajar para Guiné-Bissau para conhecer um projeto missionário que a igreja onde eu servia apoiava. E lá eu conversei com alguns pastores. E um dos testemunhos dos pastores locais me chamou muita atenção. Era um jovem que era de uma aldeia animista. O seu pai era o feiticeiro daquela aldeia. O seu avô era o feiticeiro, tinha sido feiticeiro daquela aldeia. E ele também continuaria nessa sucessão. E quando ele nasceu, foi o mesmo dia que o avô dele morreu. Então eles entenderam que ele era a reencarnação do avô e deram para ele o nome do avô. E ele cresceu sendo treinado para substituir o seu pai e assumir o comando de feiticeiro daquela tribo, daquela aldeia, até que ele se converteu na sua adolescência. E quando ele se converteu, para ele foi um misto de alegria e também um misto de uma inquietação, porque ele sabia que ao anunciar isso à sua família, ele seria expulso não só da família, como da aldeia. E foi isso que aconteceu. E ele contava e partilhava o seu testemunho de como ele foi abrigado pela missão que o evangelizou e como ali ele encontrou uma nova família. O fato é que assumirmos um discipulado profundo com Jesus, por vezes, vai nos custar relacionamento no nosso ambiente mais fraterno, que é o ambiente familiar. E Jesus joga claro e limpo com os seus discípulos, falando: eu envio vocês como ovelha em meio a lobos, e vocês vão encontrar hostilidade até mesmo entre os seus familiares. Agora, esse texto também traz uma lembrança. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Bom, Jesus está falando, olha, o objetivo de um discípulo é ser como um mestre. Se esse é o objetivo de vocês, vocês vão desejar, anelar, ser como eu sou, viver como eu vivi, servir como eu servi ao Pai. E isso vai levar vocês para a cruz. Na verdade, a gente já viu que a caminhada do discipulado começa com a cruz. E Jesus traz aqui uma lembrança de quando ele foi chamado de Belzebu, maioral dos demônios. Os religiosos sinalizaram que Jesus curava e expulsava demônios, porque ele fazia isso pelo poder dos demônios, do próprio diabo, trazendo ou negando o poder de Deus através de Jesus e relegando isso a um poder infernal. Jesus relembra aos seus discípulos: se eu fui chamado assim, vocês também serão chamados disso. Se eu sofro perseguição, vocês também sofrerão perseguição. Se eu fui parar numa cruz, vocês também irão parar numa cruz. O fato é que nessa caminhada, nós somos enviados como ovelhas em meio a lobos. O profeta Isaías vai dizer que Cristo foi como uma ovelha para o matadouro, nas mãos dos seus algozes. A caminhada do discípulo é ser como o seu mestre. Por isso é inevitável. Talvez você possa falar assim, poxa, mas será que não dá para escapar assim? A gente tem que ir mesmo em meio aos lobos? Não dá para escapar. Jesus nos envia para esse chamado porque o alvo da nossa caminhada como discípulos é sermos como Jesus. Então não tem como ter um resultado diferente senão o mesmo resultado que Cristo passou. Agora, diante disso, a gente chega num momento do texto onde muda a tônica. E Jesus traz um encorajamento aos seus discípulos. Não tenham medo. Essa expressão se repete na Bíblia por diversas vezes. Uma para cada dia do ano. Não tenha medo, desde o Antigo até o Novo Testamento. Não tenha medo. É a palavra de Deus para o seu povo. É a palavra de Jesus aos seus discípulos. Óbvio que quando Jesus descreve esse cenário,
o coração dos discípulos se precipita. Quem em sã consciência quer ser enviado como ovelha em meio aos lobos? Quem em sã consciência quer enfrentar a hostilidade no ambiente religioso, no ambiente de poder, das relações humanas, no ambiente familiar? Quem quer acabar numa cruz como Cristo, em sã consciência? Por isso que esse chamado é um chamado de Jesus. Eu os envio. Ninguém se autoproclama para esse chamado. Eu os envio. Não tenham medo. Não tenham medo, pois vai chegar um momento onde todas as coisas serão reveladas. E aqui há um encorajamento com uma perspectiva escatológica. Vai chegar um momento na história onde tudo vai ser revelado. Todos os planos, todas as ações, todas as intenções. Não tenham medo. Não tenham medo, a luz ela virá com força e trará todas as coisas ao ambiente da verdade. Jesus encoraja os seus discípulos e nesse encorajamento impulsiona os seus discípulos para o ministério da proclamação. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. O mundo doente precisa ouvir a mensagem do Evangelho que Cristo dá aos seus discípulos como testemunhas da transformação que Jesus faz na história. E nós vamos, como ovelhas em meio aos lobos, levar essa mensagem, mas a fala de Jesus é: não tenham medo. O que eu revelei para vocês no íntimo, proclamem dos telhados, tragam à luz, coloquem em evidência, gritem a plenos pulmões para esse mundo adoecido, que eu venci a morte e que é uma questão de tempo até que todas as coisas sejam reconciliadas. É Jesus chamando os seus discípulos e a nós para sermos suas mãos e os seus pés, para testemunhar na história daquilo que Jesus Cristo faz, daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Ele fará, da resposta de Deus para um mundo doente. Não tenham medo. Por 3 vezes, até o verso 33, essa expressão vai aparecer. E é Jesus encorajando os seus discípulos para que eles não se intimidem nessa empreitada. Nós também encontramos aqui uma verdade. Jesus diz aos seus discípulos: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem um consentimento do Pai de vocês. Depois de encorajar os seus discípulos, Jesus relembra os seus discípulos dessa verdade que foi a base de toda a lei e os profetas. A verdade que também aparece evidenciada nos escritos do Novo Testamento. É que nada foge ao controle de Deus, ao cuidado de Deus. Deus conhece os cabelos que estão na cabeça de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês já estão contados diante de Deus. Vocês sabem que no mercado os pardais são vendidos a uma ninharia, mas nenhum deles cai sem o consentimento do Pai de vocês, sem que o Pai de vocês saiba. Jesus está ensinando aos seus discípulos que Deus não é um sádico que criou o planeta e diz: se virem aí, eu volto daqui depois, então tá com vocês, tá bom? Não. Jesus está ensinando aos seus discípulos que Deus conhece todas as coisas, que nada foge desse saber de Deus, do cuidado de Deus. Que Deus não vê a história como a gente vê a história, porque a nossa perspectiva da história é limitada. Mas Deus conhece tudo que foi,
tudo que é, tudo que será. É o que nós chamamos de onisciência de Deus, um atributo da Trindade, que é a capacidade de saber todas as coisas, sobre todos, a todo tempo, o tempo todo. Tudo está diante de Deus. Não se desesperem. É essa verdade que vem dessa consciência de que Deus sabe. E essa é a conclusão de Jesus a partir dessa verdade. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. E se Deus sabe dos pardais, até mesmo quando eles caem, e sabe das folhas que caem da árvore, e elas caem a partir da consciência e do consenso de Deus, quanto mais vocês valem muito mais do que pardais. Não tenham medo. É interessante que essa consciência do governo de Deus na história, do saber de Deus de todas as coisas, não deve gerar em nós uma fé acomodada, do tipo, não, já que Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou fazer nada. Ele já sabe mesmo? Não, a lógica de Jesus é contrária. Essa verdade deve gerar em nós coragem. Essa verdade não traz para nós uma lógica de um determinismo fatalista. O que vai acontecer e pronto. Não, Jesus nos incita a orar. Diz, não tenham medo, coragem. O Senhor sabe de todas as coisas e essa consciência, essa verdade, promove em nós coragem para sermos mãos e pés do Senhor, para mudarmos, transformarmos as realidades de um mundo doente. Não tenham medo. Vocês valem mais do que pardais. Por fim, esse texto coloca a gente diante de uma decisão. Depois de alertar os seus discípulos, depois de trazer o ensinamento, depois de nos colocar diante de uma verdade, depois de posicionar e reposicionar o nosso olhar e o nosso coração, Jesus, encorajando os seus discípulos, coloca-os diante de uma decisão que se estende a nós também. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa trilha, esse caminho estreito na qual o discípulo anda, nessa colheita que é feita num ambiente de adversidade, vai sempre nos colocar diante de uma decisão. E é a decisão de confessar a Cristo diante dos homens, mesmo nesses ambientes de hostilidade. A boa notícia é que nós não caminhamos sozinhos, mas o Espírito de Deus caminha conosco. E fortalece o nosso coração. E mesmo nos ambientes mais sombrios, apertados, inóspitos, faz com que o nosso coração se acalme diante da poderosa voz de Jesus que diz, não tenham medo. Foi assim com os profetas, que enfrentaram perseguição a todo instante, mas permaneceram confessando a fé em Deus e anunciando Cristo. Foi assim com o próprio Cristo, que mesmo diante da cruz, permaneceu fiel ao Pai. Foi assim também com os discípulos. Foi assim com os apóstolos, com os primeiros cristãos, com os mártires da história da igreja. E continua sendo assim. Diante de um mundo adoecido, confessar a Cristo vai sempre nos colocar numa posição onde seremos odiados por todos. Porém, é uma decisão da qual nós não podemos fugir. E a lógica de Jesus é simples. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também confessarei
diante do meu Pai. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da história do martírio de Policarpo, um dos primeiros bispos da história da igreja depois da morte dos apóstolos. Ele já era de idade avançada, tinha 86 anos. E quando ele foi preso, já próximo a ser morto, diante de uma multidão, deram a ele a oportunidade de negar a Jesus. E falaram: Policarpo, negue a Cristo. E ele respondeu: eu sirvo a Cristo há 86 anos e ele nunca me negou. Como eu poderia negá-lo agora? Nós, discípulos de Jesus, seremos colocados diante de situações assim. Às vezes mais veladas, às vezes mais explícitas. Às vezes mais hostis, às vezes menos hostis. Mas o fato é que no mundo adoecido, os discípulos de Jesus estarão sempre diante dessa decisão. E nós somos enviados e colocados aqui para dar um remédio ao mundo adoecido. E somos enviados como ovelhas para testemunharmos, para sermos as mãos, os pés de Cristo nessa história. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Cristo nos envia como ovelhas em meio aos lobos. Ele sabe que é da natureza dos lobos devorar as ovelhas. Porém, mesmo assim, nos envia como ovelhas. Para o mundo adoecido pelo pecado, ele nos envia como ovelhas no exercício da santidade e não no ministério da acusação. Para o mundo adoecido pela mentira, ele nos envia como ovelhas comprometidas com a verdade encarnada e não apenas com o falatório religioso. Para um mundo adoecido pela autossuficiência, ele nos envia como ovelhas dependentes do Pai e não como supercrentes que não sofrem e são independentes. Ele não nos envia para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega, mas sim para promover reconciliação. Ele nos envia como ovelhas proclamadoras do Evangelho. Olhemos para os campos. Olhemos para o mundo. Ele está doente e necessitado de pastores. Cristo nos envia. Nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ele sabe que é da natureza dos lobos devorar as ovelhas. Porém, mesmo assim, nos envia como ovelhas. Pois somente Ele, tão somente Ele é o leão. Não tenham medo. Não tenham medo. Que o Senhor Jesus nos encoraje, nos fortaleça e que a gente siga para os campos e para essa colheita.